Oi, pessoal, tudo bem aí? Eu espero que sim, que vocês estejam bem, com saúde, em isolamento. Não temos escolha, né? Pelo menos não deveríamos ter, já que estamos em situação de pandemia, não é para sair de casa. Mas espero que vocês estejam bem, com as contas pagas, bem alimentados e conseguindo estudar. Essa aula eu estou gravando principalmente para auxiliar aqueles estudantes que não puderam estar presentes na aula ao vivo, na videoconferência com o Google Meet. Então, eu preparei uma apresentação a respeito de aquaponia e vou mostrar para vocês essa aula. A ideia dela veio porque a SEDUC previu no seu calendário uma atividade programada sobre água, que foi no sábado passado, e dentro desse tema água, eu resolvi tratar sobre aquaponia, já que a gente tem um sistema de aquaponia montado lá na escola de Barra do Una, que é muito legal, levou 2 anos para ser finalizado. Deu muito trabalho, mas é muito satisfatório. Infelizmente, agora, durante a pandemia, a água no sistema está rodando, mas temos pouquinhas plantas e não temos peixes, tá? Os peixes foram doados, porque até para diminuir a manutenção lá, né? Pouca gente, poucos funcionários estão indo lá na escola e a alimentação deles e a manutenção da limpeza ali do cocô deles ia ser mais complicado nesse momento. Mas vamos lá. Vou começar a apresentar aqui para vocês o que eu preparei. Pronto. Bora lá então. Aquaponia é o cultivo de plantas em água, junto com a criação de animais aquáticos. Normalmente se usa peixe e camarão de água doce também. Mas dá para usar tartaruga, rã, outras coisas mais. Então, como é que funciona? A palavra aquaponia, ela é composta a partir de outras duas palavras. Aquicultura, que é a cultura de animais aquáticos, e hidroponia, que é a cultura de vegetais em água, tá? Como que isso funciona? Essa água fica circulando e como os peixes estão presos dentro de um tanque, a gente precisa retirar esse cocô dali, senão isso pode causar doença e levar à morte dos peixes. Até por falta de oxigênio também, porque o cocô apodrecendo na água consome o oxigênio que eles usam para respirar. Então a água com o esterco do peixe vai até as plantas, pelas suas raízes, ajudam a limpar essa água, usando o esterco dos peixes para se desenvolver saudavelmente. Vão entrar bactérias aí também nesse processo. E depois a água volta limpa para o tanque dos peixes. Então, essa água que circula dos peixes para as plantas tem esse ciclo. A aquaponia é diferente da hidroponia. Apesar das duas palavras terem aqua e hidro, que significa água ali no começo, são técnicas diferentes. Na hidroponia, a gente cultiva somente plantas na água que circula, e ela retira todos os nutrientes que estão ali dessa água. Mas se não tem cocô de peixe, que nutriente é esse? A gente compra um pozinho, que é uma mistura de sais, que vão ter ali os nutrientes que as plantas precisam, e essa mistura é adicionada à água, tá bom? Então, aí uma imagem para você ter uma ideia de que a água com o excremento dos peixes vai para as plantas, é limpa pela ação das raízes das plantas e de bactérias que crescem ali e retorna limpa ao tanque dos peixes. Aqui eu vou tentar mostrar para vocês, gente, brevemente, como é um sistema básico de hidroponia. Você possivelmente já consumiu alguma alface, rúcula, salsinha, cebolinha de cultivo hidropônico. Se você compra verduras lá no Mercado Extra, aqui de Boiçucanga, você está consumindo alface hidropônica. E como funciona isso? Em um reservatório d'água, que pode ser um balde, uma pequena caixa d'água ou um tambor, você coloca ali água
e uma solução de nutrientes, aqueles sais, um pozinho que é adicionado na água. É preciso colocar uma bomba que vai jogar essa água para cima. Essa água, então, passa por tubos de PVC perfurados onde são colocados as plantinhas, e essa água, então, passa ali pelas raízes das plantinhas, as plantinhas absorvem os nutrientes, se desenvolvem, e ela retorna a esse mesmo reservatório. Então, esse é o ciclo que a água faz. Um outro componente importante é um oxigenador para essa água. É preciso provocar borbulhas de ar nessa água para que ela se oxigene. Isso é possível através de aeradores comprados em lojas de aquários. E tem uma outra forma também, caseira, de se fazer isso, bastante eficiente, que é através de Ventures. É um aerador do tipo Venturi, que a gente faz com tubo de PVC, arruela e uma mangueirinha. Já já eu mostro isso para vocês. Então, aqui está a lista dos componentes essenciais para se montar um sistema de hidroponia. O reservatório, uma bomba que consome eletricidade, né? A água, normalmente, por ação da gravidade, ela desce. Para você fazer ela subir, é preciso gastar energia elétrica. O tubo de PVC, onde são inseridas as plantas, o plástico de que ele é feito se chama PVC. Então, PVC é o nome do material plástico que é usado na fabricação desse tubo. Mas o nome dessa técnica em que a água passa bem devagarzinho, só um filetezinho de água, o nome dessa técnica é NFT. Então não vai confundir essas siglas, tá bom? Você vai também colocar as plantas, um sistema de oxigenação, os nutrientes que são dissolvidos na água, vai consumir energia elétrica e precisa aí de mangueiras, tubos para conectar um componente a outro do sistema. Bom, vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos de sistema de hidroponia. Agora eu estou falando de hidroponia, só planta em água, não é aquaponia ainda, tá? Porque a aquaponia surgiu a partir da hidroponia. Então, se você tem um sistema de hidroponia e depois adiciona a criação de peixe, aí se torna aquaponia. Vamos ver só hidroponia por enquanto. Veja bem que aqui nessa imagem, a gente percebe todos os componentes que eu listei atrás. Então, você tem um reservatório da água, que aqui é um balde preto. Aqui dentro fica a bomba. Essa bomba está ligada na mangueira laranja, que manda a água para o alto. Desse tubo marrom, que está conectado na mangueira laranja, partem mangueirinhas pretas para cada tubo onde vai ser colocada a plantinha. E aí vem um outro tubo maior aqui embaixo, que recolhe água de todos os tubos onde estão as plantas, mandando de volta para o reservatório d'água. Olha só uma foto de um sistema bastante semelhante a esse, só que agora com os vegetais cultivados. Bacana, né? Olha só um exemplo de um outro sistema de hidroponia, só que agora ele está verticalizado. Isso possibilita um aproveitamento maior do espaço. Porém, o inconveniente é de que os tubos que estão em cima fazem sombra nos tubos que estão embaixo. E a plantinha com menos luz vai se desenvolver menos, né? Perceba a diferença, ó, entre um sistema que está todo na horizontal com os tubos lado a lado e outro sistema que está mais verticalizado. Porém, é possível resolver isso. Se você montar o sistema na vertical, mas como se fosse uma escadinha, o tubo que está no alto não faz sombra no tubo que está embaixo. Olha que bacana essa solução para esse problema do sombreamento. E o desenho em que esses tubos são dispostos pode ser de diversos tipos. Vejam aí na imagem um outro tipo e aqui um outro ainda. Então, como é melhor montar? Depende da sua criatividade, do espaço que você tem, da quantidade de tubos que você tem, do que você quer plantar, tá bom? Agora, nessa imagem, a gente não está vendo um sistema de hidroponia pequeno, não. Aqui são sistemas comerciais, são sistemas grandes, são fazendas de hidroponia. E é de um lugar como esse que vem a sua alface, que você compra lá no supermercado Extra de Boiçucanga. Tá vendo aqui os tubos todos furadinhos onde são colocados as mudas? Olha aqui um outro sistema, só que agora os tubos estão dispostos todos na vertical, aproveitando bastante o espaço. A água circula por entre eles também. A bomba manda água para o alto,
Ela desce pelos tubos, molhando as raízes, e é recolhida de volta para o reservatório onde está a bomba d'água. Bom, mas professor, se a água circula, você faz um furo no tubo branco de PVC e coloca a plantinha, a água não arrasta a planta? Não, porque ela vai dentro de uma espécie de um copinho em formato de rede. Se você for comprar isso, ele é chamado de net pot. E aí você, quando a plantinha já está adulta, você arranca a plantinha, tomando cuidado para não machucar as raízes, e reaproveita o net pot. Porém, é possível comprar ou reutilizar copos plásticos, fazendo furo neles para a água poder entrar e sair. Olha só o exemplo aí do tubo de PVC furado com o net pot e a raiz crescendo. Percebo que a água que circula é só um filetezinho que passa lentamente no tubo, tá bom? Até a inclinação que o tubo é colocado no sistema é pensado para que a água circule bem devagarzinho. Olha aí, cada furo com seu net pot, a sua plantinha, e agora a imagem de uma pessoa furando copo plástico com uma chave de fenda esquentada no fogão. Dá para fazer esses furos também com ferro de solda elétrica, tá? Bom, olha uma outra maneira de cultivar plantas na hidroponia que não é através da técnica NFT. Não é plantando elas dentro dos tubos de PVC agora, é um cultivo flutuante. Placas de isopor furadas, onde são colocadas as plantinhas, são dispostas de maneira a flutuar no tanque em que fica a solução nutritiva. Veja essa imagem aqui do rapaz levantando a placa de isopor. Percebe? É possível fazer dessa forma também. Essa técnica varia o nome, a gente pode chamar de jangada flutuante, cultivo flutuante, por aí vai, tá bom? Agora, olha só, tá vendo os tanques aqui em que fica a solução nutritiva? Isso aqui praticamente é um reservatório d'água que é possível se colocar peixe. Então, por que não aproveitar toda essa estrutura para inserir uma fonte de proteína animal? Eu acho que é uma boa, mas tudo isso depende. Você tem que avaliar os prós e os contras. Vai dar mais trabalho? Lógico, né? Porque o peixe sendo servido tem que se alimentar, tem que ter o cocô limpo ali da água. Porém, eu acho uma vantagem. Se é um sistema para se ter na escola ou na sua casa, eu acho bem legal. As plantas, pessoal, elas precisam de oxigênio. As plantas também respiram. Elas não fazem só fotossíntese. As plantas também respiram. E elas respiram pelas folhas e também pelas raízes. Então, a água onde elas são colocadas é preciso estar oxigenada, o que eu já falei numa outra imagem lá atrás. Como que a gente vai oxigenar a água? Borbulhando o ar nelas. É possível, então, comprar um aerador em loja de aquário, como esse da imagem, ou fabricar o seu Venturi, que é esse dispositivo que a imagem está mostrando, tá vendo? Feito de tubos de PVC. Bem onde está o dedão da pessoa que está segurando o Venturi, tem uma arruela aqui dentro. Essa arruela serve para diminuir o espaço por onde a água passa. Então, a água, ao passar por ali, passa numa velocidade maior e arrasta bolha de ar que está aqui na ponta dessa mangueirinha. O tubo é furado, é adicionada essa mangueirinha, que parece com aquela do chuveiro, e aí essa água passando rapidamente empurra o ar e causa muitas borbulhas na água. Vamos ver como é feito esse Venturi? Veja só. Vou passar um vídeo para vocês. Se ele ficar engasgando, não se preocupem, porque a apresentação já está lá no grupo do WhatsApp da turma. Vejam, se a água passa da esquerda para a direita, você tem um pedacinho de tubo, uma conexão que a gente chama de luva, que não é isso aí, isso é a arruela. Olha lá a luva, ó. Olha lá a luva. Isso é a luva, tá? Que vai conectar um tubo no outro. E a arruela é colocada dentro da luva. E aí faz-se um furinho na parte do alto da luva e coloca uma mangueirinha, um tubo de caneta. O tubinho fica para fora, fica exposto ao ar, mas o resto das conexões fica dentro da água. Olha o Venturi funcionando nesse vídeo. Tá vendo o tanto de borbulha? Então não é preciso gastar dinheiro comprando o aerador em loja de aquário. E nem gastar mais o equipamento elétrico, né, que vai consumir eletricidade. Olha a bomba embaixo da água,
o tubo de PVC, esse tubo que vai para o alto, que está promovendo a conexão com o ar, né? E agora a moça vai desconectar o tubo, que agora não está na luva, está no T. Essa conexão se chama T, que ela tem 3 pontas, para mostrar a arruela no interior. Tem gente que compra a arruela em loja de ferragem, aquela de metal, mas ela preferiu fazer num disco de plástico. Ela fez um furinho no meio, porque aí a arruela não enferruja, né? Olha lá a arruela ali dentro. Percebeu? Então a água, ao passar por aí, ela fica pressurizada e passa mais rapidamente e arrasta mais bolhas de ar para o interior do tanque dos peixes. Muito legal, né, gente? A arruela é aquilo que você coloca embaixo da cabeça do parafuso quando vai apertá-lo, tá bom? Acho que vocês entenderam. É, é um círculo com um furo no meio. A bomba d'água. Essa bomba, na maioria das vezes, ela usa uma bomba submersa. Ela fica dentro da água, debaixo da água, tá? E ela sempre tem que estar embaixo da água, porque se entrar ar nela, ela pode queimar e a bomba é um dos componentes mais caros do sistema. Porém, depende da quantidade de água que tem no teu sistema. Se teu sistema não é muito grande, você não precisa gastar muitas centenas de reais numa bomba, né? Você vai comprar a bomba de acordo com a quantidade de água que vai circular no seu sistema. Então, a bomba funciona como um aspirador de pó, só que debaixo d'água. O aspirador de pó não tem uma entrada por onde puxa o ar e outra entrada por onde empurra o ar? E ali no meio dos dois tem um filtro, né? Então ela aspira o ar filtrando. A bomba também. Ela não é exatamente um filtro, a gente vai precisar filtrar essa água de uma outra forma, mas ela tem um lugar onde ela puxa a água e outro por onde ela empurra a água. E nesse lugar onde ela empurra a água, a gente conecta um tubo de PVC ou uma mangueira flexível para direcionar a água onde a gente quer, na parte alta do sistema. Percebo que o rapaz vai encaixar um tubo na onde sai a água, na onde a bomba empurra a água. Percebe? Então você direciona onde quer que a água vá. O timer, a gente fala timer, o nome em português é temporizador, mas ninguém usa muito esse termo não. É utilizado porque na hidroponia a raiz precisa respirar, ela precisa ficar um tempo fora d'água. Então, normalmente, se tem ciclos, por exemplo, de água circulando dentro dos tubos de PVC durante 15 minutos e mais 15 minutos em que a água para de circular. Então, 15 minutos a bomba funciona, 15 minutos fica desligado. E como isso é possível? Adicionando esse temporizador. É o equipamento que vai na tomada e aí a bomba é ligada no timer. Tá vendo? Existem timers analógicos e timers digitais. Eles funcionam da mesma forma, tá bom? O timer, olha lá, a bomba ligada ao timer gera um fluxo intermitente da água. Ora funciona, ora não. Porque as raízes precisam respirar. Agora falando dessa misturinha de nutrientes que é colocada na água que circula. Esses sais são comprados, tá? Dá para comprar até pela internet, vem no saquinho, e aí você lê o rótulo, vê a proporção que deve adicionar. Aqui uma imagem que eu tirei do YouTube, de um rapaz preparando a solução, ensinando como se faz. Eu aprendi muito pesquisando no YouTube, viu, pessoal? E ao final dessa apresentação vai ter uma lista de canais bacanas sobre aquaponia para você se informar mais, se gostar disso, se tiver interesse em montar um sistema na tua casa. Bom, agora a gente vai para a parte de aquaponia. Antes era só hidroponia, água circulando, uma solução nutritiva de onde as plantas retiram os nutrientes que precisam. E tem que também oxigenar essa água. Agora vai entrar os peixes, ó. Vejam só, esse sistema aqui é de hidroponia. Perceba como ele está montado com um esquadro de madeira aqui, um formato de cavalete, né, um triângulo, mas tem um espaço aqui no meio. Não seria possível colocar uma caixa d'água, um reservatório d'água para a gente ter alguns peixinhos? Claro que é possível, olha só.
Tá vendo, gente? Então, dependendo da maneira como você monta o sistema, não quer dizer que incluir peixes vai tomar mais espaço ainda. Bom, essa questão, se ter peixe além de planta é uma vantagem ou desvantagem, cada pessoa vai avaliar o trabalho que quer ter. Vejam só, essa imagem já foi mostrada para vocês antes. Ela mostra um sisteminha pequeno de hidroponia nos seus componentes. Tanto faz se o sistema é pequeno ou é grande, os componentes vão ser os mesmos, tá? Então você tem o reservatório da água com a solução nutritiva, a bomba que joga água para onde estão as plantas, a água retorna para o reservatório e tem um oxigenador aqui também. Onde é que vão entrar os peixes nisso para se tornar um sistema de aquaponia? Vocês vão ver na próxima imagem. Olha só. Aqui é um esqueminha tosco que eu montei para vocês, para mostrar o sistema de hidroponia. Veja só, você tem um reservatório d'água, que pode ser um balde, uma pequena caixa d'água, onde está misturado aquele pozinho com nutrientes para as plantas. A bomba joga água para o tubo de PVC onde as plantinhas vão ficar e a água retorna para esse mesmo reservatório. Para isso tornar aquaponia, o que precisa? Pimba! Um reservatório d'água a mais onde você vai colocar os peixes. Mas você sabe que os peixes fazem cocô e xixi, né? Quando ele está no rio ou no mar, isso se dissolve, ele nada para outra direção, a correnteza leva, então não é um problema. Porém, quando ele está confinado num aquário ou num tanque, aí isso se torna um problema. É preciso realizar a filtragem dessa água. E como isso acontece? Pimba! Colocando-se um outro reservatório d'água que a gente chama de decantador. Decantador é o lugar onde acontece a decantação. E o que é a decantação? É a separação de sólido e líquido devido à diferença de densidade entre esses componentes sólido e líquido. O que é mais denso vai para o fundo do reservatório, o que é menos denso flutua. Daí você consegue separar o que é sólido do que é líquido. Você separa o que é mais denso do que é menos denso. A decantação acontece, por exemplo, nas piscinas, quando você vai tratar. Você adiciona cloro, que mata as algas, elas se depositam no fundo, e aí você aspira a piscina. Decantação acontece também em estações de tratamento de água e também em estações de tratamento de esgoto. Forma-se um lodo no fundo, que é raspado, retirado, e a água mais limpa que está em cima segue para a próxima etapa. É o que tem aqui também. Perceba que a disposição dos tubos já favorece essa decantação. A água que vem do tanque dos peixes para o decantador já é direcionada para o fundo desse reservatório. E a água que é retirada do decantador para seguir para a próxima etapa no sistema de aquaponia, ela é retirada da superfície desse reservatório, onde a água já está mais limpa. Tá vendo só? Depois, a água que já sai um pouco mais limpa aqui do decantador, ela vai para o reservatório onde está a bomba, tá? Esse reservatório, onde fica a bomba, ele é chamado de SUMP. Em português quer dizer sumidouro, mas ninguém fala sumidouro, a gente fala SUMP, S-U-M-P, tá? Professor, mas a bomba não podia ficar aqui no tanque dos peixes? Vamos pensar. Se ela ficar aqui no tanque dos peixes, será que ela não pode sugar um peixinho pequeno? Pode. Ah, mas dá para resolver isso colocando uma tela onde a água entra. Exatamente, dá sim. Porém, o cocô do peixe, se entrar aqui, pode entupir a bomba e aí ela queima. Então não é legal. Um outro motivo ainda é que, como a bomba puxa a água por um lado e empurra pelo outro, ela vai causar uma oscilação no nível de água. Então, se a água no tanque dos peixes ficar subindo e descendo, vai causar um estresse no peixe. A gente não quer que os animais cresçam estressados. Então, a gente coloca a bomba num outro reservatório, tá? Que a gente chama de SUMP. Bom, as plantinhas podem ser cultivadas com aquela técnica de NFT, em que as plantas são colocadas em tubo de PVC? Pode, mas existe uma outra maneira, que são as camas de cultivo. Onde que eu colocaria a cama de cultivo? É só ligar o tubo que sai da bomba na cama de cultivo e ligar a cama de cultivo no tubo de PVC. Olha só, pimba, tá vendo só? A cama de cultivo é um recipiente onde o nível da água vai subir e descer,
subir e descer. E isso acontece porque a gente coloca um sifão aqui que promove essa subida e descida da água. Já já eu explico melhor. Mas o que eu quero dizer aqui, para dar destaque, é na cama de cultivo, é que crescem bactérias que vão ajudar muito a limpar a água antes dela voltar para o tanque dos peixes. Então, além das raízes que tiram esse cocô do peixe como nutriente, tem a cama de cultivo onde as bactérias vão crescer. E onde que elas crescem? Essas bactérias fazem mal? Não, elas fazem bem. Elas estão no ar e elas vão se desenvolver ali na água também. Elas crescem em cima de superfícies que a gente coloca ali, que são chamadas de mídias biológicas. Pode ser tampinha de garrafa PET, mas normalmente se usa argila expandida, bolotinhas de argila cozida. E as bactérias vão colonizar essas bolotinhas por fora. Existem também mídias biológicas que são compradas, e eu vou mostrar para vocês já já. Ah, antes de falar da cama de cultivo, presta atenção no aerador, ó. O que eu fiz aqui? Eu estou trocando o aerador que se compra lá na loja de aquário, consome eletricidade, pelos Ventures. Então tá vendo que eu tirei um componente elétrico ali, isso promove economia de energia elétrica. Ó, então eu ponho um Venturi dentro do SAMP, que é para oxigenar a água que vai para as plantas, e coloco outro Venturi aqui onde está o tanque dos peixes, para os peixes terem oxigênio para respirarem. Tá? Peixes respiram através de brânquias, que são órgãos respiradores que conseguem retirar o gás oxigênio da água. O oxigênio que está na água é gasoso, viu? Nós, mamíferos, temos pulmões, que são órgãos respiradores que conseguem aproveitar o oxigênio que está no ar. Então, a gente tem pulmões, os peixes têm brânquias. Veja só, agora, onde ficam as plantinhas, né? Eu vou falar um pouco mais sobre a cama de cultivo. Aqui, as camas de cultivo que a gente tem estão na forma de tambores cerrados ao meio. Aqui a gente enche daquelas bolotinhas de argila cozida, que chama argila expandida. Tá vendo que tem um tubo de PVC marrom aqui por onde entra a água. E a água que está aqui, ela cai para dentro do tanque dos peixes, que aqui é uma caixa d'água. Camas de cultivo, nelas acontece o cultivo de plantas e também a filtragem da água pela ação das raízes das plantas e de bactérias que crescem ali. As camas de cultivo ficam cheias de mídias biológicas, que podem ser argila expandida, que é o que mais se usa, mas tem também as mídias compradas. Tá vendo esses disquinhos aí de plástico? Aqui, eles são uma vantagem, gente, mas aí você gasta dinheiro comprando. Não é tão caro assim, não. Mas ela tem uma área muito maior para ser colonizada por bactérias do que a argila expandida. A bactéria não cresce dentro da argila, ela cresce só por fora. E veja só esse material plástico, ela tem muito mais superfície, possibilita o desenvolvimento dessas colônias de bactérias. Tá bom? Bom, para fazer a cama de cultivo, você pode usar diversos materiais. Por exemplo, isopor, que você pode pegar na peixaria. Tá vendo só? Ou também você pode usar caixas de madeira feito com tábua, mas aí você precisa impermeabilizar com lona, tá? Porque senão a água ia apodrecer mais rapidamente a madeira e ela poderia escapar por frestas também. Tem também os tambores plásticos que eu mostrei na foto anterior e essas caixas plásticas que se compram em loja de material de construção. Elas são vendidas para os pedreiros fazerem a mistura de cimento, água e areia ali. Tá? Elas são chamadas de masseira, que é onde se faz a massa. Agora vamos entender por que a água nas camas de cultivo sobe e desce. Sifonagem é o transporte de água de um reservatório que está mais alto para um outro reservatório que está mais baixo. Se você conectar os dois com uma mangueirinha, você consegue fazer esse transporte. É o que acontece quando você quer puxar gasolina de um tanque que está cheio, você passa essa gasolina para um outro recipiente e aí transfere para o tanque do seu carro ou da moto que está vazio.
A mangueirinha atua como um sifão. É um material que promove a sifonagem. Aqui, o sifão é um tubo de PVC tampado numa das pontas, em que você faz um rasgo embaixo, ó, abre uma janelinha e liga uma mangueirinha na parte de cima. Essa mangueirinha desce pelo lado do tubo e ela precisa terminar antes dessa janelinha, tá? Observem o vídeo que eu vou mostrar até onde a água sobe e até onde ela desce. Em cada tambor desse, que vai servir como cama de cultivo, vai ficar cheia de argila expandida, que é esse material que está aqui embaixo da foto do sifão, cada cama de cultivo vai ser cheia disso. E esse outro tubo branco que está aqui por fora, todo furadinho, é para você ter mais facilidade na hora de mexer nesse sifão aqui. Tá? Então, ele vai isolar o sifão da argila expandida dentro da cama de cultivo. Tá vendo que em cada cama de cultivo chega uma torneirinha aqui com registro para controlar o fluxo d'água também. Olha que sistema bonito. Olha lá, ó, se liga. Vou dar uma pausa. Pausou. Para. E não parou. Peraí, deixa eu voltar. Ó, calma, gente. Quero mostrar. Aí, parou. Tá vendo que cada cama de cultivo tem aqui uma abertura embaixo, onde está esse tubo que sobe. Esse tubo que sobe é que vai dizer para nós até onde a água vai subir. A altura desse tubo é que controla isso. E até onde a água vai descer, quando acontecer a descarga da água, o esvaziamento dessa água que está na cama de cultivo, quem diz até onde ela desce é essa janelinha que você construiu aqui, tá bom? Junto com a abertura dessa mangueirinha. Então veja só como o sifão é encaixado nesse tubo que sobe, recolhendo a água da cama de cultivo. Olha lá. Ele é encaixado assim. Pronto. Esse é o sifão Bell. Bell em inglês quer dizer sino, tá? E por fora a gente coloca esse outro tubo, porque vai ser enchido de argila expandida aí, para você poder enfiar a mão, tirar, colocar o sifão, se ele tiver mal encaixado, a gente coloca esse outro tubo maiorzão branco. Continuando. Como funciona esse sifão? Gente, isso aqui é física pura. Opa, deixa eu dar o play aqui. Vamos ver. Observe que esse vídeo é bem legal, tá? Deixa eu mudar minha imagem de lugar aqui. Pergunta: você alguma vez já utilizou uma mangueira para tirar combustível do tanque do carro? Se eu te disser que esse processo é exatamente o mesmo que acontece nas camas de cultivo através do sifão. Vamos supor que esse aqui é o meu tanque de combustível e esse aqui embaixo é o meu recipiente. Com a ajuda de uma mangueira, uma das pontas eu coloco no interior do tanque e a ponta oposta eu coloco dentro do meu recipiente. Só que antes disso, eu vou criar um vácuo aqui dentro para tirar todo o ar que está dentro da mangueira. E uma vez que o fluido ocupa o interior da mangueira, ele começa a cair por gravidade. E esse transporte de um ponto ao outro, ele só vai ser interrompido no momento que entrar ar novamente no interior da mangueira. Esse é o processo da sifonagem. Tá vendo? O processo é sifonagem. O sifão é a mangueirinha. Um pouco difícil de entender. Então, por esse motivo que eu construí essa engenhoca aqui, ó, que eu estou apelidando de simulador de cama de cultivo. Vamos lá conferir? Isso aqui é uma simulação da cama de cultivo. Esse aquário seria o tanque dos peixes, essa engenhoca, a cama de cultivo, e no interior dela, o sifão Bell.
Eu tenho uma pequena bomba aqui no canto. Ó, observem bem esse traçado que ele criou. E no interior dela, o sifão Bell. Parou? Tá vendo? Então, ó, esse tubinho aqui em formato de cabo de guarda-chuva, ele tá ligado na bomba, que você não tá enxergando porque ele pôs um corante na água. Ele vai bombear água para cima e encher a cama de cultivo. A água vai subir, 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 subir até o nível desse tubo aqui, ó. Quando tiver cheio, a água vai começar a cair aqui dentro e vai cair no aquário. Então, o nível da água que está aqui fora vai descer, 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 até que entra ar por aqui e entra ar nesse tubinho. Aí acabou. Ele para de esvaziar e começa só a encher, 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 encher. E depois isso se repete várias vezes. Eu tenho uma pequena bomba aqui no canto e um tubo que vai fazer o líquido daqui de baixo e daqui para cima. Esse processo é exatamente igual ao outro. A diferença aqui é o sifão Bell. Ele faz o papel da minha mangueira. A diferença é que é como se uma parte da mangueira tivesse sobreposta à outra. Vamos colocar esse negócio para funcionar. Vamos, é isso que a gente quer ver. Olha lá, encheu, 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 encheu. Quando a água ela ultrapassa esse nível do cano, ela começa a sair por dentro dele e cair por gravidade. E a água vai escoando e só é interrompido no momento que entra ar de novo. Olha que da hora. E esse processo de encher e esvaziar continuamente, só é possível porque a vazão da água que está entrando, ela é menor do que a vazão de descarga. Que bacana, né? Eu tirei esse vídeo do canal do YouTube Aquaponia MS. A gente aprende muita coisa. Esse cara explica de uma maneira bem didática, tá? Vamos falar agora sobre o decantador. Se liga. Decantador é onde acontece a decantação, que é um processo de separação de mistura, nesse caso de sólido e líquido. O sólido que é mais denso vai para o fundo, o líquido que é menos denso fica no alto, e aí ele segue para a próxima etapa, menos sujo. Vejam só que aqui a gente está usando esses tambores azuis como decantador. E a disposição de entrada e de saída desses tubos do decantador já favorece a decantação. Veja que o tubo de baixo é por onde entra a água que vem do tanque dos peixes, cheio de cocô. O cocô se deposita no fundo e a água um pouco mais limpa que está na superfície desse tamborzão é recolhida por esse tubo aqui que segue para a próxima etapa, tá? Então vamos lá. Para fazer o tanque dos peixes, a gente pode usar diversos tipos de reservatórios. Você tem imagem aqui de um grande sistema em que piscinas infantis são utilizadas. Pode ser também esse tamborzão aí, ó, que é de plástico duro e com uma estrutura de alumínio, que nem uma gaiola por fora, isso é chamado de IBC. O preço de um desse é o mesmo preço do que uma caixa d'água de 1.000 litros, tá? Qual a vantagem de que você, se você serrar esse tambor, você pode virar a parte de cima e ela vira uma cama de cultivo. Então você tem um tambor quadrado aqui, se você serra em cima e vira essa superfície, você pode transformar numa cama de cultivo, que é que foi feito aqui, ó, cheio de argila expandida e plantinha. IBC é o nome desse tambor. Ele é usado para transportar líquidos, cloro, outras substâncias químicas também. Olha aí um lago. Você cava uma superfície, coloca uma lona, né, especial, geomembrana, e esse lago pode ser ligado a um sistema de aquaponia. Tem também, ó, tanques feitos com alvenaria, né,
blocos e cimento, mas também dá para fazer um tanque, gastando muito menos material e menos dinheiro, portanto, né? Que é com a técnica que a gente chama de fibrocimento. Você cria uma estrutura metálica, feita com tela de galinheiro, inclusive, e aí vai subindo as paredinhas com cimento, certo? Põe uma tábua atrás e chapa de cimento, vai chapando com a colher de pedreiro, e aí vai subindo as paredes. Ela fica com a largura de uns 2 ou 3 dedos, assim, gente, tá? E fica bem resistente. Quando você põe o concreto junto com o metal no meio, aumenta muito a resistência. E também é possível fazer isso com a técnica ancestral que a gente chama de taipa. Ao invés de usar metal, você usa galho de árvore e bambu. E ao invés de cimento, você usa barro. Olha que bacana isso. Então, pessoas que não têm muita grana ou lugares que não têm loja de material de construção, dá para fazer também. E que peixes que a gente usa na aquaponia? O mais usado, sem dúvida, é tilápia. É um peixe que tem a carne branquinha, é gostoso e ela cresce muito rápido. Mas também dá para colocar outros peixes, ó. Lambari é bacana, é um peixinho bem saboroso, pequenininho. Carpa é usado muito em lago, né? No shopping de Boiçucanga, naquele laguinho lá na fonte, tem carpa. Dá para comer carpa? Sim, mas normalmente o pessoal coloca isso porque ele é um peixe bem bonito, né? Cascudo, que ficam sugando o lodo que se desenvolve na parede do tanque. Ele é bacana de ter também. Mato Grosso é um peixe pequeno, laranjinha. Caso o sistema não esteja em equilíbrio e se desenvolvam algumas larvas ali, esses peixes comem o lambari, o Mato Grosso, tá? Então é bacana ter eles também. E até pacu. Não é comum ter pacu não, mas dá para criar também, se o reservatório d'água é grande. Continuando. E não esquece do... Eu não coloquei ali o camarão, porque o camarão não é peixe, tá? Mas dá para cultivar camarão de água doce também. Na escola a gente tem. Então, esse é o esquema básico do sistema de aquaponia. Posso, ao invés de usar... Você viu ali que tem planta no NFT e na cama de cultivo. Posso usar só cama de cultivo? Pode. Posso usar só NFT? Pode. Mas você tem que colocar, então, a mídia biológica num lugar aí para ela ser colonizada pelas bactérias que vão fazer a limpeza da água também. A gente pode colocar essa argila expandida ou aquela outra mídia de plástico aqui no SAMP, por exemplo. Aí o SAMP, além de ser onde está a bomba, ele vai ser um lugar onde acontece a filtragem biológica da água, tá? Posso usar aquela técnica da jangada flutuante, colocar uma placa de isopor aqui em cima do tanque do peixe, furar esse isopor e pôr as pontinhas? Pode. Essas são as 3 formas que a gente usa para cultivar plantas no sistema de aquaponia. Dentro de tubos de PVC, naquela técnica que a gente chama de NFT, tem também as camas de cultivo e tem também as jangadas flutuantes. Olha que maneiro. Aqui uma lista dos componentes essenciais do sistema de aquaponia. Veja, destacando novamente, ó, cultivo de vegetais pode se dar dentro de tubo de PVC, nas camas de cultivo ou então na técnica de jangada flutuante. E a oxigenação da água pode ser feita por um aerador que você compra ou através dos ventures. E até mesmo o retorno da água que vem das camas de cultivo para o tanque do peixe, se você deixar ela no formato de uma bica, formando uma cascatinha assim, ó, e esse borbulhamento também promove a oxigenação da água. Olha só exemplo de sistema de aquaponia. Esse aqui é bem pequenininho. Eu vou mostrar sistemas menores agora, tá? Um aquário pequeno, com um reservatório como cama de cultivo, do tamanho de um pote de sorvete. Olha esse outro. A pessoa usou um tambor, cerrou a parte de cima, virou ao contrário e para fazer uma cama de cultivo. Professor, mas aqui não tem decantador, não tem o SAMP. Não, porque esse sistema é pequeno, o volume de cocô de peixe é pequeno, e as bactérias que crescem aqui na cama de cultivo já é suficiente para realizar a filtragem da água, junto com as raízes das plantas, logicamente. Aqui num tamborzão IBC, que eu já mostrei para vocês. Aqui em caixas plásticas, né? Tá vendo? Ó, cama de cultivo em caixa plástica.
o tanque dos peixes também. Agora eu vou mostrar, eu não vou passar o vídeo inteiro, tá? Você que recebeu a apresentação no grupo do WhatsApp, confere lá o vídeo inteiro. Mas olha que sistema bonito. Às vezes você fala, professor, mas você vai ocupar mais espaço no meu quintal já é pequeno, mas pô, você não ia gostar de ter planta e peixe fresquinho na tua casa, sem uso de veneno, nem nada? Olha só. Um dos sistemas mais bonitos que eu já vi, ó. Queria que toda a companhia tivesse começado assim, né, chefe? Deixa eu voltar um pouquinho para mostrar. Mais bonito que eu já vi, ó. Opa, aí, parou. Ah, aqui, dá para ter uma ideia, ó. Você tem o tanque dos peixes, a água daqui vai para um reservatório. Você viu que tem 2 tamborzões aqui, ó. Um é o decantador. E depois, ele encheu um segundo decantador com mídia biológica. E depois essa água vai para o SAMP, que é essa caixa d'água que está aqui atrás, onde está a bomba que joga água para a cama de cultivo, da cama de cultivo desce para o tanque. Um dos sistemas mais bonitos que eu já vi, ó. Tá vendo que aqui ele usou aquele tamborzão IBC? Ele serrou, virou para cima e fez a cama de cultivo. Queria que toda a companhia tivesse começado assim, né, chefe? Ela tá vendo? Ó, os 2 tambores aqui e o SAMP. Legal, né? Você pode conferir esse vídeo inteiro depois na apresentação. Olha um outro sistema caseiro, que bacana. Você tem... O vídeo vai ficar na apresentação, tá? Eu não vou dar play nele não, mas você assiste e ouve lá que é bem legal. Aqui você tem, além da cama de cultivo, o sistema NFT. Então aqui essa caixa d'água é o tanque dos peixes. Perceba que ela está ligada num decantador, num segundo decantador, onde ele coloca mídia biológica também. Não dá para ver porque está tampado. Você vê que ele tomou cuidado de colocar uma tela para não perder um longo lá botar ovo. E depois tem o SAMP, que ele fez numa lixeira. Aqui é onde está a bomba. Se ligou? Então, ó, da bomba sai essa mangueirinha que joga água para cima. Essa água retorna nos tubos de PVC e é recolhida para esse tubo marrom que volta para cá. E tem também uma outra saída que joga água aqui para a cama de cultivo. Legal, né? Então, vocês estão vendo que, independente do tamanho do sistema de aquaponia, se ele é pequeno, se ele é gigante, os componentes são os mesmos. Você tem o tanque dos peixes, o decantador, o SAMP, e aí você pode ter a cama de cultivo, NFT ou jangada flutuante para colocar as plantas. Olha lá, que legal. Fala que não dá para montar isso numa escola ou no quintal de uma casa, ou então num terreno, né? Se a pessoa tem um terreno, mas está lá parado, pede para o vizinho a permissão para usar, para colocar isso lá. É possível sim, pessoal. Agora aqui são imagens de um sistema gigante. É um sistema que são praticamente fazendas, né, de aquaponia. O de baixo está cultivando planta no sistema de jangada flutuante, o tanque dos peixes aqui embaixo, e o de cima cultiva peixe. Cria peixe aqui na caixa d'água e usa o sistema NFT para o plantio. Olha só, eu vou mostrar aqui um exemplo de um sistema comercial grande para vocês verem que os componentes são os mesmos. Olá, galera do canal. Olá, galera do canal. Olá. Tudo bem com vocês? Ó, canal Aquanature, que também tem no YouTube. Mais um vídeo da semana. Ó, Hoje diferente, pessoal. vou adiantar um pouco. Nós ampliamos para 6 caixas com o sistema e com 7 caixas montando outro sisteminha que eu vou mostrar para vocês posteriormente. Veja o tanque dos peixes aqui e o sistema NFT lá atrás. As caixas dos peixes
ligadas, todas elas conectadas. Não dá para ver os peixes ainda, né, pessoal? Porque eu fechei com o Sombrite, mas uma outra oportunidade eu faço uma edição mostrando os peixes, senão o vídeo vai ficar muito bom. Esse Sombrite tem duas funções, né? Não ir muita luz lá, para não favorecer o crescimento de alga e a água ficar verde, e também para o peixe não pular, né? Ah, caramba, calma aí que eu vou achar o ponto onde eu parei. Olá, galera do canal. Olá, galera. Tudo bem com vocês? Sim, Sara, obrigado por perguntar. Olha lá, vamos ver. uma interconexão Da cama de cultivo. caixas, Ai. tá? Com overflow, interconectando elas. A água vem Da cama de cultivo vai para onde? Vocês lembram? Para o decantador. E depois vai para onde? Para o SAMP. Mas, entre o primeiro decantador e o SAMP, você pode pôr um segundo decantador cheio de mídia biológica, que aí tem gente que chama isso de filtro biológico. Oh, minha gente. Desculpa, pessoal. Eu vou achar aqui onde... Olá, galera do canal. Tudo bem com vocês? Sou Jussara, do Nature. Calma. Vamos começar? Aqui. A água vem do primeiro decantador, tá? Depois vai para o biofiltro. E esse aqui é uma bombona de reserva, tá? Então, você percebe que os componentes são os mesmos. Decantador, SAMP, tanque de peixe e onde você vai plantar, que pode ser de 3 formas, eu insisto. Os tubos de PVC, a jangada flutuante ou as camas de cultivo. Aí tem um outro rapaz... Ah, esse vídeo aqui é legal também. É uma fazenda de aquaponia muito bem organizada, que tem até um trilho por onde um carrinho passa para você colocar alface ali, as verduras, ensacar, poder vender. Deixa eu passar, depois você vê na apresentação. Esse rapaz da Aquaponia Brasil também fala umas palavras bem legais sobre sistema de aquaponia. Depois você assiste. Aqui é um exemplo de sistema verticalizado. Tá vendo? E a gente já vai encaminhando para o final da apresentação, pessoal. Por que é interessante cultivar planta no sistema de aquaponia ao invés numa horta convencional, ao invés de plantar no chão? Principalmente pela economia d'água. Essa semana, em março, a gente teve o Dia Mundial da Água. E no Brasil, que é o país do mundo que mais tem terra agricultável, muita água é usada para molhar essas plantações. Agora, quase metade das terras em que é praticada agricultura no Brasil não é plantado arroz, feijão, mandioca, batata. Não, é plantado soja. Soja não é um produto que está na mesa do brasileiro no dia a dia. A gente não come soja. E até aquela soja texturizada que você hidrata e inventa um hambúrguer, alguma coisa ali, aquilo é um refúgio da indústria da soja. E inventaram aquilo para empurrar para o consumidor como se fosse saudável e não é. Então, o que é feito com toda essa soja que é plantada no Brasil? Na maioria das vezes, essa soja é usada para fazer ração para animais e é exportada, é vendida para outros países, para os Estados Unidos, para a China. Mas pensa, de onde vem a água que é usada para molhar essas plantações? Dos nossos rios. Né? Então, se a gente vai falar de preservação da água, a gente tem que falar das práticas de agricultura. E na aquaponia, você só vai repor a água que evapora pelo calor do sol. Então, você vai gastar água para encher, mas depois disso, você só vai repor o que o que sofre evaporação. Além disso, que outras vantagens a aquaponia tem? Com relação à agricultura convencional, tá? A agricultura orgânica é uma técnica muito legal, praticada por famílias, sem uso de agrotóxico, adubo químico e tudo mais.
Mas aqui na aquaponia você também não vai usar veneno, não vai usar adubo químico. Você vê que o adubo aí é orgânico, é o cocô do peixe, né? Você vai ter peixe criado sem uso de remédio para ele não ficar doente. Você pode aproveitar o terreno verticalizando, né, a plantação. Normalmente, quando você tem uma horta, você planta uma plantinha aqui, outra aqui, outra aqui. Você não usa a altura do terreno, né? Você pode aproveitar o esterco do peixe, que é retirado do fundo do decantador, para colocar em vasos, em canteiros de horta, ou até secar e vender dentro do saquinho, além dos peixes. Você pode obter renda, se esse for o propósito, através da venda de muda, ou de plantas adultas para o consumo, ou de peixes adultos para o consumo, ou de peixes pequenos para quem tem aquário, ou cria peixe em sistema de aquaponia, tem lago, tudo mais. Você tem um consumo muito menor de energia elétrica no sistema de aquaponia, porque você vai usar só a energia elétrica que a bomba d'água gasta. E em escolas, o sistema de aquaponia tem um imenso potencial pedagógico. Junta várias disciplinas, ciências, matemática, arte, história, geografia. Gente, o potencial disso é imenso. E vocês vão perceber isso quando o ensino presencial voltar. Não vejo a hora de acontecer, mas por enquanto, fiquem em casa. Agora, gente, tem aí um vídeo que eu fiz em 2018, quando a gente estava montando o sistema de aquaponia. Você confere na apresentação depois. Eu não vou passar ele aqui para o nosso vídeo não ficar muito comprido, mas eu vou mostrar depois dele um pouco do passo a passo que os estudantes, sob a minha orientação, nós fizemos juntos lá na escola. Então, eu ponho a mão na massa, eu supervisiono, oriento o trabalho, mas quem fez tudo aquilo foram os estudantes ao longo de 2 anos. Olha só, antes de criar um sistema grande, a gente fez um sistema pequenininho para ver se dava certo, se funcionava essa ideia, e deu certo. Nesse aquário tem peixinhos, tem camarão de água doce, e aqui tem uma cama de cultivo. Essa tábua e esse reservatório plástico estão furados embaixo, a bombinha do aquário joga água para cima e ela cai por esse furo. Aqui até tomateiro crescendo aí, nesse sisteminha. Aqui a gente estava nivelando o terreno para colocar a caixa d'água dos tanques dos peixes e os decantadores. O terreno tem que estar bem retinho, porque se ele estiver torto, o peso da água pode romper a parede do reservatório d'água ou até a caixa tombar. Então a gente botou a mão na massa com pá, com enxada, nivelamos o terreno, aprendemos a usar o nível. A gente reaproveitou madeira que a gente encontrou de resto de obra. Aqui a gente está removendo prego, depois a gente lixou, pintou. Isso aí, esses eucaliptos vieram de um parquinho que tinha em frente à escola. Ainda tem, né? Mas esses brinquedos de madeira foram substituídos por outros de plástico e a gente usou esse eucalipto tratado para chumbar na parede onde a gente colocou as camas de cultivo. Aqui a gente está serrando madeira, vê que os alunos estão ali me ajudando, tem algumas caixas d'água aqui. Vocês vão ver que, por enquanto, essa cobertura é de bambu junto com sombrite, mas ela já foi coberta por palha de coqueiro e de bananeira. Depois a gente trocou por uma estrutura de PVC coberta com sombrite ainda. Aqui as meninas limpando a caixa d'água, que ia ser o tanque dos peixes. Aqui os meninos já tinham serrado os tambores para fazer a cama de cultivo. Aqui a madeira que a gente aproveitou para fazer um esquadro, para encaixar essas camas de cultivo. Aqui um estudante ajudando a construir o telhado, quando ele ainda era de bambu. Aqui alguns estudantes estão transportando as sementeiras. Então a gente plantava a sementinha nos vasos, arrancava a muda daqui, colocava no sistema ou na horta que a gente tem, porque a gente planta na terra também. O sistema de aquaponia não vem como uma substituição à agricultura, ela vem como uma alternativa, tá? Estão vendo que as meninas também botam a mão na massa, que a gente está impermeabilizando a madeira, a gente aprendeu a fazer diluição de tinta.
a diferenciar os tipos de tinta. Aqui aquela madeira reaproveitada, chumbada na parede. E aqui umas outras imagens também de aulas nossas, ao ar livre, em que a gente aqui fez o reconhecimento de punk. Punk é planta alimentícia não convencional. É aquilo que dá para comer, mas você não encontra no mercado. E muitas vezes é um matinho que cresce perto de sua casa. Não esquece de lavar, porque você não sabe se algum bicho passou por ali e fez xixi, mas vocês podem, tem várias que dá para consumir, algumas cozidas, refogadas, ensopadas ou até cruas. Nessas aulas ao ar livre, a gente encontrava vários bichos crescendo na terra, alguns venenosos, como aranha e lacraia, então tem que tomar cuidado. Mas aqui a gente vê uma larva que também dá para comer. Muitos indígenas usam isso como fonte de proteína, ou em situação de sobrevivência também, né? Aqui a gente estava indo buscar terra. Tem terrenos aqui no litoral em que as pessoas jogam resto de poda. Se a pessoa não mura o terreno, os vizinhos que têm pousado, ou até casa, limpa o terreno, corta grama, joga tudo lá. Com o passar do tempo, isso entra em decomposição e forma-se uma terra preta excelente, rica em nutrientes. E a gente ia lá, buscava isso com carrinho de mão, balde, até encher nossos canteiros. Aqui um canteiro cujo desenho foi feito por estudantes, eu só estou marcando para ele ser construído, e aqui, olha ele depois de pronto, que coisa mais linda. Lá no fundo é onde está o nosso sistema de aquaponia hoje em dia, mas antes era um canteiro de horta. Ó ele plantadinho. Girassol, batata doce, manjericão, salsinha, cebolinha, um monte de coisa a gente colheu aí. Almeirão, olha aí os estudantes. Esse formato em espiral da horta é bacana, porque a largura dele é medida de acordo com o tamanho do braço dos estudantes e dá para mexer de um lado e do outro, ao invés de ser um canteiro colado na parede, né, gente? Além do mais, esse formato redondo fica bonito num espaço que é tão cheio de linhas retas, né, como uma escola, tudo parede quadrada, sala de aula quadrada. Aqui a gente está pegando telha que ia ser jogado fora, porque tinha um telhado na escola vizinha que estava prestes a cair, e o caminhão da prefeitura ia passar lá para recolher e usar isso como entulho, né, ou aterro. E aí eu pedi a permissão e fui lá recolher umas telhas para montar o canteiro. Aqui a gente empilhando as telhas para depois fazer o nosso canteiro. Olha só que legal. A gente também reaproveitou balde para deixar no refeitório para recolher resíduos compostáveis, né? Sobra de merenda sem óleo que a gente põe na composteira para se transformar em adubo, pela ação de fungos, bactérias e também de minhocas. Essa aqui verde, ó, é a nossa composteira por enquanto. A gente ainda vai fazer uma outra com tambor plástico, mas essa aqui que a gente tem. Aqui era uma exposição na escola das nossas sementeiras, da adubação orgânica que a gente faz com cocô de búfalo, de cavalo, de vaca, de galinha, casca de ovo, que é batido no liquidificador, borra de café, que é o pó de café depois de coado, né? A gente cobre com serragem no solo, a gente usa cinza de fogueira também, a de churrasqueira não pode usar porque tem resto de gordura e de sal. Aqui em cima estão as sementes, o nosso banco de semente que os estudantes aprenderam a criar, com etiqueta, com reutilização de potinho. A gente não comprava semente, a gente usava do que comia em casa. Aí as composteiras. Aqui é o reaproveitamento de uma tábua aí, que os estudantes fizeram uma arte bonitinha com chita, e aqui a gente ia listando tudo que a gente tinha plantado na escola. Legal, né? Aqui mais uma aula onde a gente saiu para coletar bambu, para fazer o telhadinho da horta, cobertura. Aqui a menina operando a furadeira, para a gente fazer as amarrações do telhado. Então, aprender a manusear ferramentas, inclusive as elétricas, com segurança. Isso dá autonomia para o estudante. Essa menina, quando precisar botar uma mão francesa ou uma prateleira na casa dela, ela não vai precisar chamar nenhum vizinho para fazer isso, nem depender do marido, do pai. Então, isso é uma libertação também, esse empoderamento. Aqui, como era nosso canteiro de hortinha, com o telhado em bambu sendo construído. Aqui, na época, olha o tamanho desse pé de manjericão na esquerda. Aqui, quando a gente cobria com palha de coqueiro e de bananeira.
Aqui já está coberto com sombrite. Ao mesmo tempo que tem gente mexendo no telhado, tem gente plantando, carpindo, várias frentes de trabalho, todo mundo botando a mão na massa. Aqui foi uma época em que a gente fez o primeiro canteiro com telha, que foi substituído na escola, então aproveitei para colocar terra ali por cima, a gente plantou. Mas um dia essa telha se partiu, porque choveu, e aí o peso da terra, junto com a água, junto com as plantas, não foi excessivo para o que essa telha aguentava. Olha aí, a gente botando a mão na massa junto com os estudantes, em aula. Aqui eles estão serrando pneu para reutilizar na hora de fazer o canteiro. Aí um tomateiro lindo, batata doce que a gente colheu, abobrinha, e teve muita coisa. Hoje em dia, o nosso sistema de aquaponia está assim. Você vê as camas de cultivo aqui em cima. Embaixo a gente tem 3 decantadores, o SAMP, que é uma caixa d'água menor, 2 tanques de peixe de 1.000 litros e mais o sistema NFT que está aqui para a esquerda, mas não aparece nessa foto. Eu gostaria de ter o vídeo, mas eu não consegui localizar nos meus arquivos para passar para vocês. Mas eu apresento numa outra oportunidade, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Aqui uma lista de canais do YouTube legais para vocês consultarem. Tem também da Aqua Natura, que eu não pus aí, mas ele é utilizado na aula. E muitos outros. Aos donos desses canais, dos outros que foram utilizados aqui nessa aula, muito obrigado. Vamos espalhar essa semente da aquaponia, que é muito legal. Beijo, até a próxima. Se tiver dúvida, entre em contato comigo no privado do WhatsApp, tá bom? Tchau.